Amém? João capítulo 15 diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa. Algumas versões dizem ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Jesus falando aos discípulos, querido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim não podeis realizar obra alguma. E se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. E então esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. O que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Sabe, quando Cristo está dizendo isso aos discípulos, queridos, e é engraçado, quando ele chega nesse último versículo, ele fala verdadeiramente. Vira para o irmão que está ao teu lado aí, olha bem no olho dele e fala assim, verdadeiramente. Amém? Verdadeiramente, meus discípulos. Se tem um verdadeiro é porque tem um falso, querido. E Jesus está explicando uma coisa para os discípulos aqui, e trazendo para a linguagem de hoje, ele está dizendo para os discípulos, olha, imagina que eu sou a videira, eu sou a árvore que dá fruto. E você está inserido em mim. E se você não produzir fruto, se você for um galho que não produz fruto, o meu Pai, Deus, que é o agricultor, vai retirar você de mim. Agora, se você permanecer em mim, se o galho ficar ligado na videira, se nós estivermos ligados à videira, e nós recebermos as palavras de Jesus, então nós produziremos fruto. Sabe, quando nós ouvimos isso, e eu vou tentar, como eu disse, dizer para você de uma forma mais branda do que eu tenho ouvido. Se nós entendermos isso, nós vamos entender que sempre quando nós nos entregamos para Cristo e nos conectamos nele, nós vamos sofrer muitas vezes um processo, nessa tradução minha aqui, na King James diz, um processo de limpeza. Agora me diz o seguinte, se Cristo está te limpando é porque tem o quê? Sujeira. Se Cristo está nos limpando é porque tem sujeira. Se nós somos podados, é porque precisa tirar ali a ponta do galinho. Você já viu colher uva ou não, numa parreira? Tem um jeito certo de cortar. Se você cortar, é meio envezado assim, se você cortar reto, aquele ramo não dá mais fruto. E sabe, eu estava a semana retrasada aconselhando uma pessoa e ela passou por um processo e ela chegou a se imaginar morto e chegou a entender e a ver a morte ali, vamos dizer assim. Porque todas as vezes que nós passamos, eu não sei se você já passou alguma situação difícil, seja de acidente, seja qual for. Eu, uma vez na adolescência, já contei isso aqui talvez, na represa ali de Joanópolis, eu virei com um caiaque. Eu acho até que o Eudes estava lá, na turma que virou o meu caiaque. Acho que ele estava no barco que virou meu caiaque, querido. Agora, olhando para ele aqui, me veio à mente. Você estava, junto com o Eduardinho. Você estava. O irmão quase me matou. E foi engraçado que aquele caiaque virou, e eu consegui voltar para dentro daquele caiaque,
E eles pegaram o barco e meninada, 17 anos, 18, sei lá quanto tinha. E eu falei, cara, esses caras vão virar... E eu nado igual um martelo sem cabo, querido, nado bem, pensa. Né? Aí, com muito custo, eu consegui desvirar aquele caiaque e entrar nele de novo. Quando eu entrei, ele começou a fazer assim, Eu falei, meu Deus, eu não quero morrer e eu não posso perder esse caiaque porque ele não é meu. Aí eu não sabia se eu nadava ou se eu salvava o caiaque. Eu tentei fazer as duas coisas. E foi um processo longo, dali do meio da represa até onde eu estava, até a beira. Querido, foi... Porque assim, eu nadava 2 minutos, 3 e nadava 10 de costa. Então, acho que eu andava 1 metro por hora. Foi mais ou menos 1 hora e tanto me batendo lá na represa para não morrer. Eu vi, tinha umas vacas pastando assim na margem, as vacas riam de mim. Eu delirava. Você tem uma noção do processo que eu entrei. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu era bem menino, né? Não que eu não seja menino agora, mas eu era bem menino. E naquele tempo, daquele meio daquela represa até a margem, eu contei tudo com Deus. Contei tudo para Ele. Como se Ele não soubesse, né? Mas eu comecei, Deus, já que o Senhor vai me matar aqui, então vamos lá, vamos fazer o acerto que eu quero ir para o céu. Eu estava doido para ir para o céu. Eu falei, eu vou morrer. Então vamos lá, Senhor, lembra aquele dia então, foi sem querer, e aí você vai desenrolando. Tomara que você nunca tenha passado uma dessa, né? Mas eu conversando com esse rapaz, ele passou por um processo semelhante, né? E ele estava me dizendo, pastor, tudo que eu pedia para Jesus naquele momento, ele lembrou desse texto, querido. Ele falou, tudo que eu pedia para Jesus naquele momento é que Ele me podasse, mas não me cortasse. Sabe, essa palavra está latente em mim desde então. Não sei porque eu fui conversar com Ele, porque depois Deus está me podando nessa palavra aqui. Mas sabe, nós precisamos compreender que o nosso relacionamento com Deus, ele é um processo, querido. Nós nos entregamos para Cristo. E então nós vamos começar a viver, a Bíblia diz, uma novidade de vida. Né? Nós somos bem rápidos para dizer a respeito do nosso pecado, eis que todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E a gente declara isso. Mas andar com Cristo realmente é uma novidade de vida. E nós vamos precisar passar por um processo de preparação e de separação para que dê fruto. Eu não vou conseguir frutificar em Cristo da forma como eu cheguei para Ele, se Ele não me limpar, se Ele não me podar. Sabe, e às vezes, quando Cristo põe a tesoura assim, Ele nem cortou ainda, a gente já está, ai, não aguento. Não, aguenta, querido, aguenta. Eu não sei de verdade qual é o processo que você tem passado, qual é o processo que tem te afligido, mas eu vou te dizer uma coisa, e isso é certo, você vai sair desse processo muito melhor do que você entrou. Se você entender que você está sendo separado por Cristo, está sendo podado por Ele, está sendo limpo por Ele, não tem luta, não tem tribulação, não tem angústia, não tem fome, não tem nudez, nada vai te separar do amor de Cristo. E você vai ser aperfeiçoado neste amor, porque Cristo está te limpando e te separando porque Ele te ama. Sabe, às vezes eu converso com as pessoas, né, e eu digo o seguinte, olha... Me desculpa aí pegar no teu pé ou estar falando isso para você, porque se eu não gostasse de você de verdade, eu não ia nem dizer nada. É? Se eu não me importasse com você, eu não teria o porquê chegar e te dizer alguma coisa, é só deixar você se enforcar sozinho, vamos dizer assim. É assim que a gente pensa, não é isso? E a mesma coisa, se Deus não se importasse conosco, Ele não precisaria nos podar, é só dar liberdade, dizer, filho, faz o que quiser. Está aqui, a gasolina e o fósforo. Sabe o que nós íamos fazer? Tacar fogo em nós mesmos. Se Deus não nos parasse, querido, diária ou semanalmente, ou de tempo em tempo, se Ele não nos para e não nos reposiciona, a gente se mata, isso é certo. E talvez a gente pode até nem se matar fisicamente, mas nós vamos morrer espiritualmente. A partir do momento em que nós fizermos aquilo que der na nossa cabeça e vivermos a nossa própria desobediência, preocupado com as nossas próprias vontades, nós morremos espiritualmente. E é por isso que hoje, dentro das igrejas, tem pastores se suicidando, tem cristãos, membros, líderes, pessoas que chegaram hoje, pessoas que não estão, sabe, é uma coisa insana.
A que ponto nós chegamos, né, na superficialidade do relacionamento com Deus? Eu estava conversando hoje à tarde. E eu estava dizendo para o pastor, eu falei, pastor, sabe o que acontece? Maturidade não tem a ver com idade. A maturidade em Cristo não tem a ver com idade. Porque tem a ver com quanto eu quero ser maduro, com quanto eu quero desenvolver esse processo de Cristo em mim. Sabe, tem pessoas velhas em Cristo que são imaturas. E tem gente que chegou ontem para a vida com Cristo e já estão madura. E qual que é a diferença? O interesse, a entrega. Sabe, nós precisamos nos entregar, né, por inteiro, sem reserva, sem limite. Não pode existir nada na nossa vida que seja inegociável com Cristo. Ah, Senhor, ó, vamos até aqui, está vendo essa fronteira aqui? Ó, não passa. Pô, está escondendo o que dele? Para pensar. Você acha mesmo que Cristo não conhece essa natureza que às vezes dá uma coceirinha aqui dentro de nós, que quer pegar o outro pelo pescoço, que fala um Deus abençoe no trânsito, né? Que faz uma omissãozinha, porque crente não mente, crente omite, né? Já viu isso? Não, eu não menti, eu só não falei. Sabe, a gente vai vivendo uma vida superficial com Deus, porque nós não queremos viver o processo de separação, porque o processo de separação está ligado a um processo de santidade. A palavra santidade significa ser separado para Cristo. A palavra santidade significa separação. Agora, nós não queremos nos separar porque, obviamente, se eu me separar, eu vou me santificar. E se eu me santificar, eu vou deixar de fazer aquilo que agrada ao meu bel interesse, ou ao meu bel prazer. Então eu começo a me comprometer. Mas para não fazer isso, para viver da forma como eu quero, eu vou vivendo com Cristo um relacionamento de superficialidade. Como se ele não soubesse disso. Então eu vou colocando limites no meu relacionamento com Cristo. Eu vou até aqui, já viu aquela coisa? Você está numa estrutura, você se frustra com aquela estrutura, com um pastor, com quem seja, e aí você vai para uma outra igreja, você fala, agora eu chego 10 minutos depois do culto começar, e saio 10 minutos antes, porque eu não quero conhecer os bastidores daquela igreja, porque crente não presta mesmo. Isso é o que a gente escuta o tempo todo. Porque, na verdade, não é o crente que não presta, não é a estrutura que de repente você saiu ou que você entrou, mas é você que está machucado. E você precisa de um conserto para viver sem essa superficialidade. Viver verdadeiramente aquele processo. Agora, você precisa querer se submeter a isso, querido. Você precisa se entregar ao Senhor porque Ele respeita as tuas vontades. Até que isso interfira no plano e no propósito maior dEle. Nós já dissemos aqui sobre Jonas, sobre Jacó e alguns outros aí que quando a vontade dele em você está inserida num contexto mais amplo, ele pode intervir. Na verdade, ele poderia intervir quando ele quisesse, mas algumas vezes ele intervém. E aí a gente escuta aquela famosa frase, não veio pelo amor, veio pela dor, aquela coisa, né? E às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida para nos fazer nos sentir mais humanos. Para nos fazer nos sentir mais de carne e osso. Mais dependente dEle. Mas sabe, queridos, nós enquanto congregação, enquanto igreja, nós precisamos não ouvir a voz do Senhor. Porque nós temos dito aqui, nós temos ouvido a voz do Senhor. Nós fizemos conferência no passado chamada Ouvindo os Céus. Muitas palavras foram ministradas aqui esse ano sobre ouvir o Senhor. E nós temos ouvido a voz do Senhor. Mas nós não queremos obedecer. Essa é a dificuldade. Sabe, porque se nós fôssemos realmente cristãos genuínos, que se importasse com Cristo, e que quisesse viver um processo de separação e de santidade, querido, o número de divórcios seria muito menor dentro da igreja. O número de pessoas aprisionadas na pornografia seria infinitamente menor. O número de pessoas alcoólatras dentro da igreja seria menor. O número de pessoas mentirosas dentro da igreja seria menor. Porque nós não estamos falando daqueles que estão lá fora. Porque quando nós falamos sobre essas coisas, a primeira coisa que nos vem à mente é aqueles que não estão na igreja. Mas se você olhar lá no Apocalipse, quando Cristo fala sobre, quando João escreve sobre a igreja de Laodiceia, olha, você pensa que é rica, você pensa que está vestida. E é assim que nós vivemos, nós pensamos na nossa falsa ilusão. E
criamos um personagem tão forte que nós mentimos para nós mesmos. E nós falamos assim, não, minha vida está top com Deus. Está mesmo, querido. Você acha mesmo que você hoje, no dia de hoje, desde o momento que você acordou até agora, você viveu aquilo que o Senhor tinha para você? Que o teu dia foi conforme a vontade dEle para você? Está tudo top? Não tem nada para consertar? Se tiver assim, faz favor, levanta e vem pregar que eu vou sentar te ouvir. Nós precisamos ser humanos, verdadeiros. Precisamos viver um ambiente de verdade. Sabe, de repente o Rodrigo precisa olhar para mim e ter compaixão de mim. E dizer, cara, esse meu pastor, ó, às vezes ele me dá uns bailes de tempo aí, de horário, marca comigo, depois desmarca em cima da hora. Né? Me pede para sair da minha casa e ficar na casa dele, em cima da hora. Não planeja. Essa semana eu falei para minha esposa, eu vou dar de testemunho para você aqui. Era 1h30 da manhã da quarta-feira, eu falei para a Karina, ó, nós temos que ir lá para o retiro de pastores. Ela falou, você está doido? Vou fazer o que com as crianças? Eu falei, sacrificar não dá, vai ter que pedir para alguém vir aqui em casa. E aí a gente resolveu 1h30 da manhã, isso não é mentira. E aí quando foi, ela falou assim, bom, amanhã durante o dia eu resolvo. Eu falei, 10 da manhã a gente está saindo de casa. Porque é o horário da passagem. Aí ela, o que você vai fazer? Eu falei, a Letícia. Você viu que a Letícia não está aqui hoje? Está descansando, querido. Certeza. Para quem não tem nenhum filho, olhar 4 e 2 cachorros. Aí a gente pegou, eu liguei, ela não soube falar não para mim. Aí deve ter ligado para o marido e eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, se eu fosse o marido dela eu ia matar ela. E aí depois que a gente chegou lá, eu falei assim, mandei uma mensagem para ela, falei, você já falou com seu marido que você vai dormir na minha casa? Vocês vão dormir lá? Ela falou já, então eu falei, então vou ligar agradecendo. E aí eu liguei agradecer, porque eu falei para a Karina, amor, se você fosse a Letícia, eu ia estar muito chateado com você. Sabe, isso é você se importar com o outro, se colocar no lugar dele. Não tem problema. Eles foram lá, nos serviram. Né? Mas a gente precisa ser verdadeiro. Eu sei que isso incomoda, sair da sua casa para ir numa outra casa com 4 crianças, para quem não tem nenhum e 2 cachorros, querido. Não é fácil, não. Tem que me amar muito. Então ele precisa olhar para mim, quando ele estiver com vontade de falar, pastor miserável, e ter compaixão de mim. Porque assim nós temos as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Sinto muito se você achou que eu era perfeito. Eu nunca tentei passar essa imagem, vender isso para você. Eu sinto muito se você achou que o irmão que está do teu lado aí, aquele que te trouxe para a igreja, era perfeito. Não é, tem defeito. Se você não souber os defeitos dele, vem falar comigo que eu sei de todo mundo. Todos nós temos, querido. Vamos fazer uma reunião coletiva. Sabe que a gente teve uma reunião em casa lá, com alguns casais que a gente está tentando botar fogo aí para ver se ativa e sai correndo. E aí eu falei, gente, aí, nós temos que ser verdadeiros, vamos começar a contar os podres? E fica todo mundo assim, né? Eu falei, se vocês não quiserem contar os seus, eu conto os meus. A gente precisa viver uma vida de verdade. Isso não é se orgulhar nos seus defeitos, nos seus problemas. Mas é ser verdadeiro porque, de repente, ele pode me ajudar a ser transformado nisso. Ainda que ele vá ficar mais alguns dias em casa com as minhas crianças. Ele já está sabendo. Às vezes o irmão que está do teu lado, querido, pode te tocar. E pode te alinhar em algumas coisas. E pode deixar um depósito na tua vida. Então nós precisamos viver um ambiente de verdade. E assim, não é você aguardar, e esperar que as pessoas vão até você para saber se está tudo bem mesmo. Perguntar aquelas 4 vezes, sabe?
Eu tinha um pastor que me pastoreava e era fatal. A gente tinha reunião normalmente em casa. Ele chegava e ele falava assim, tá tudo bem? Eu, nossa, tudo bem. Ele tá tudo bem, eu já ia desmontando. Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Tá tudo bem? Ah, não tá. A gente tá mal. Briguei com a Karina brigou comigo. Por que tinha que esperar falar 4 vezes? Por que eu tinha mentido 3 vezes para ele? Porque é mentira, querido. Um personagem. Para que eu tinha que impressionar ele? Ai, que besteira. Você acha que, se ele perguntou para mim 4 vezes, ele realmente não sabia o que eu tinha aprontado? Mas a gente prefere viver no faz de conta, do que aceitar a poda de Deus na nossa vida. Muitas vezes o processo que você está passando agora, ele está te preparando para que você seja habilitado a vencer e ajudar outros nesse mesmo processo. Agora, se você se rebelar no meio do processo e falar, Deus, eu não quero saber, tira essa tesoura de mim, sabe o que vai acontecer? Você volta para o ponto zero e começa a passar por tudo de novo. E aí você às vezes está lutando 20 anos a mesma luta. E está falando, Deus não me ouve, Deus não me ama, Deus não fala comigo, e Deus está até rouco de tanto falar. Você que está fechando o teu coração e não quer obedecer. Sabe, nós enquanto igreja, queridos, nós precisamos aprender a viver num ambiente de verdade. Né? Precisamos ser verdadeiros. Conosco, o nosso relacionamento entre irmãos precisa ser um relacionamento de verdade. Até para que eu tenha tolerância. E que você tenha tolerância comigo. Sabe quando você olhar para mim e ver os meus defeitos, sabe o que você deve olhar, querido? Você fala assim, Jesus, o que o Senhor vê nele? Põe na minha cabeça que eu também quero ver. Se você me olhar como Jesus me olha, você vai ter compaixão por mim. Se você olhar para o teu irmão como Jesus vê ele, você vai ter compaixão dele. Então nosso relacionamento entre irmãos precisa ser um relacionamento de verdade. O nosso relacionamento com Deus muito mais, querido. Nós precisamos permitir que o Senhor toque as nossas vidas e nos pode em algumas coisas. Sabe, e ao final desse processo nós vamos sair melhores do que entramos. Vamos sair habilitados para resgatar outras pessoas do mesmo processo. E essa é a graça da vida cristã. Porque se você vem para cá, para você ser o final da bênção, eu vou te dizer uma coisa, você não é o abençoado. Porque o abençoado é aquele que abençoa. Nós precisamos ser um meio. Precisamos ser um canal, a bênção precisa passar por nós. Sabe, e se nós não somos um canal, nós não estamos produzindo fruto. E se nós não produzirmos frutos, nós seremos cortados de vez da videira. Você vai ser desligado de Cristo. Olha que beleza. Sabe por quê? Porque você muitas vezes não quer se comprometer. Porque você prefere ficar do jeito que você está. Porque se comprometer custa. Né? Não adianta eu dizer que eu me importo se não me custa nada. Não me custa tempo, não me custa dinheiro, né? Não me custa paciência, não me custa amor, paz, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio. Frutos do Espírito, que precisam ser manifestados através da minha vida, para que eu frutifique em Cristo. Sabe, nós precisamos, não é esperar nós sermos santos, né? Criar ali um campo de flutuação nos pés e andar igual de hoverboard, assim, sem mexer as pernas, né? Depois que acontecer isso, depois que eu estiver levitando, aí eu vou estar pronto para fazer a obra de Deus. Não. Você nunca vai estar pronto para fazer a obra se você não começar a fazer, querido. Você nunca vai estar perfeito se você não estiver fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. É a questão do ovo e da galinha. Não adianta você esperar. Você acha que Deus não conhece as tuas falhas, as tuas limitações? Mas Ele, conhecendo você, conhecendo as tuas falhas e as tuas limitações, Ele te predestinou nele, te deu um destino e um propósito nele. E escreveu um plano para você. E escreveu todos os dias que você iria viver. E está esperando você se alinhar a esse coração dele. Então não é sensibilizar ao Senhor para que Ele nos atenda como crianças birrentas que quer o que está pedindo. São homens e mulheres, né? Soldados,
A minha filha, como não me viu com essa calça hoje, ela fez assim, pai, você vai assim? Eu falei, é profético, filho, eu vou lá marchar. Só não cantamos Ademar de Campos, que eu não consegui tirar ali. A Débora não acreditou que eu ia vir assim na igreja. O pastorzão falou que também não tem coragem ainda. Sabe por quê? Porque talvez não cabe na nossa cabeça de crente um pastor tá, né, de camiseta e de bermuda do quartel. Eu vim em homenagem ao meu sobrinho, que nem está aqui, cara, eu vou pegar ele. Sabe, nós precisamos quebrar esses paradigmas, querido. Eu vou dizer uma coisa. Eu estava conversando com um pastor agora à tarde, eu estava dizendo para ele, pastor, o nosso modelo antigo de igreja acabou. Não adianta insistir nisto. Já foi por um tempo. Eu falei, você sabe Elias quando estava na caverna? Essa palavra que Deus tem falado para a gente. Falei, Deus queria que ele se mexesse, saísse da caverna, o que fez? Secou o ribeiro. Falei, pastor, está secando o ribeiro. Não secou ainda. Mas se a gente não se mexer, vai secar. Sabe, então nós não temos que vir para um culto com a cabeça de ser abençoado. Querido, eu vou te dizer uma coisa, ame ao Senhor, se importe com Ele, todo o teu coração, e as bênçãos vão te perseguir. As bênçãos vão te alcançar, não é você que vai correr atrás da bênção. Você não é um pedinte, você é filho. Nós cantamos aqui, o Pai me adotou, nós éramos órfãos. Mas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos trouxe uma filiação em Deus. Nós somos herdeiros do reino de Cristo. Herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo. Cristo é o nosso primogênito, é o nosso irmão mais velho. Tudo aquilo que é de Jesus também é nosso. Você acha que você merecia isso? Nem você, nem eu e nem ninguém. Mas por amor e por graça, Cristo fez isso por nós. Então nós precisamos reposicionar o nosso pensamento de cristãos. E nós precisamos entender que nós fomos chamados nele para produzir, para ser ativados. O reino de Deus é um reino em movimento. Sabe, pega água, faz um teste, né? Não sei se você já teve aquelas piscininhas de plástico, ou pega um copo que seja. E deixa uma água lá parada uns 20 dias. Sabe o que vai acontecer? Vai apodrecer. Vai apodrecer. O oxigênio daquela água vai se esgotar. Porque ela está parada. A Bíblia diz que nós somos um rio de água viva. Que de dentro de nós fluirão rios de águas vivas. Que do rio não é represa. Nós precisamos estar em movimento. Sabe, para quantas pessoas, quantas vidas você tocou nessa semana e você falou do amor de Deus? E eu não estou falando de levar para dentro da igreja. Porque durante muito tempo nós tínhamos um pensamento de que ganhar frutos era colocar uma pessoa aqui dentro, nem que fosse amarrada. A gente dava bilhetinho, convitinho, né? Só faltava colocar aquelas portinhas que abrem assim com o pauzinho, quando ela entrasse, puxa a corda. Para encher cadeira. Não é isso. Mas para quantas pessoas você falou do amor de Deus? Quantas pessoas você tocou e disse, olha, não se desespere. Cristo tem uma resposta para essa situação que você está passando. Você é filho do Rei. Você é amado e desejado do Pai. Com quantas pessoas você compartilhou isso? Quantas pessoas têm sido ativadas através do Espírito Santo que habita em você? Nós precisamos frutificar, querido. Sabe para quê? Não é para fazer um favor para a congregação, para o pastor, e muito menos um favor para Deus. Nós precisamos frutificar para fazermos um favor para nós mesmos. Olha, para que nós possamos nos posicionar em Cristo, nós precisamos nos mover. Então, eu queria te convidar, querido, a deixar o Senhor completar o processo dele em você. E sabe, que isso sirva para te ativar, para te colocar em movimento. Que sirva para fazer realmente rios de águas vivas fluir de dentro de ti.
Que quando as pessoas chegarem para você desesperadas, estabelecidas no caos, você fala: irmão, isso não é para você. Cristo é luz, a luz que ilumina as trevas. Que você seja sal, né? Venha trazer gosto, venha trazer sabor para as pessoas que estão desgostosas daquilo que estão vivendo aí fora. Venha trazer esperança, novidade de vida. Cristo em nós, Cristo em vós, esperança da glória. Qual é a esperança nossa de glória? Cristo em nós. A nossa alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Não é a sua alegria, é a alegria do Senhor que é a nossa força. Sabe quando você está fraco? Está preocupado com o próprio umbigo. Porque se você estivesse se alegrando no Senhor, você estaria forte. Vamos deixar o Senhor completar o processo dele nas nossas vidas. Se estiver doendo, querido, se agarra um irmão aí que está perto e deixa de falar: irmão, me ajuda. Você sabe como fala socorro em Portugal? Eu estava dizendo ontem. Socorro. Pede socorro, irmão. Pede socorro. Sabe como fala amém em Portugal? Já deu a piada, né? Beijinho para os portugueses. Amém, querido? Vocês compreenderam? Foi uma palavra levinha? Eu tentei aliviar. Está batendo bem mais duro no meu ombro. E, aliás, quem escutou isso de mim ontem já escutou mais duro, né? Tem uns sobreviventes aí no meio. Né, Jorge? Amém, querido?